Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto matutino. E este, o último domingo que nós vamos nos encontrar pela manhã, neste ano de 2020. Próximo domingo já estaremos vivendo em 2021, se o Senhor assim quiser. Que bom, né, irmãos? Passamos esse ano todo e mesmo em meio a toda essa confusão, essa pandemia, essa dificuldade, nós conseguimos, através da internet, a inspiração do Senhor, continuar nos reunindo todas as manhãs para estudar a Bíblia, apoiarmos uns aos outros, louvarmos o nome do Senhor durante todos esses meses. E hoje, então, o último domingo pela manhã deste ano, estamos aqui nos reunindo para aprendermos mais uma lição preciosa da Palavra de Deus e podermos louvar o Senhor. O Senhor tem sido bom, com todas as dificuldades, temos nos encontrado com o Senhor. Vamos orar nesse instante? Tá tudo bem, amor? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque chegamos ao final deste ano, último domingo deste ano, Senhor, e estamos gratos porque o Senhor esteve conosco em cada domingo que se passou, Senhor, mesmo aqueles domingos que estivemos distantes da tua casa ali, das reuniões presenciais, pudemos sentir o Senhor conosco. Passamos dificuldades, com certeza, mas sentimos que o Senhor estava conosco em todo o tempo. E hoje, Pai, nesse último culto matutino, em que vamos estudar a tua palavra, vamos te louvar, nós estamos com o coração feliz, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos ensinou coisas novas neste ano, e apesar de todas as lutas e até de momentos tristes que enfrentamos, com perdas de pessoas tão queridas, nós sabemos que a tua mão esteve conosco. Não estivemos sozinhos em nenhum momento. O Senhor nos conduziu em tudo, Pai. Ó Deus querido, nós queremos pedir que o Senhor receba esse culto, que foi preparado para o Senhor com muito carinho, e que esse culto também edifique as vidas daqueles que estão conosco. Deus, te louvamos por todas as pessoas que nos encontraram durante essa pandemia e puderam nos acompanhar pela internet, acompanhar as aulas, acompanhar os cultos. E quantas bênçãos pudemos, ó Deus, desfrutar conhecendo essas pessoas novas que vêm nos acompanhando. Que alegria, Pai. Sabemos que temos irmãos em toda parte, pessoas em todo o Brasil nos seguem, pessoas até fora daqui têm acompanhado, Senhor, essas lições e esses cultos modestos, Pai, que temos feito para o Senhor, mas com todo carinho. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada uma dessas pessoas. O Senhor multiplique bênçãos na vida delas. Amém. E que nesse próximo ano possamos ainda continuar juntos, buscando o Senhor. Amém. Diz a tua palavra que nós podemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E obrigada, Pai, porque o Senhor está disponível. O Senhor está ao passo de uma oração. O Senhor está ao alcance de cada um de nós. Muito, muito obrigada, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos repetir o nosso tema e divisa? Eu acho que você que nos acompanha já sabe decor. Vamos lá? Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Irmãos, e aproveitando aqui que estamos com esse slide, como foram ensinados, hoje no Momento com Deus, pastor Isidro falou sobre o exemplo que nós podemos aprender, o bom exemplo que podemos aprender com a família de Jesus. E Jesus foi ensinado desde pequeno. E quantas crianças são ensinadas por pais comprometidos com o Senhor? E aí essas famílias podem transbordar de gratidão, porque o Senhor sempre dá respostas de bênçãos àqueles que fizeram a boa lição de casa, né? Que ensinaram seus filhos. Que coisa boa. Vamos louvar ao Senhor. Nesse último domingo, nesse último culto matutino do ano de 2020, somos convidados a adorar a Deus por tudo que vivemos e aprendemos. Como igreja, nessa pandemia, não paramos de buscar a Deus para adorá-lo com o coração sincero. Vamos louvar o Senhor
com o hino 85 do Cantor Cristão. Um belo hino. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, irmãs, amigos. Que Deus a todos abençoe. A Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e como nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Leiamos a palavra de Deus, a Bíblia. O salmo que mais fala da palavra de Deus é o Salmo 119. Leremos juntos os versículos de 137 a 144. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Amém. Glória a Deus. Diremos assim como o salmista: aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Em meio a este ano de incertezas e aflições, somente na santa palavra tivemos a fé fortalecida e sentimos prazer em meditar na lei do Senhor. Cantemos o hino do cantor cristão Justo és, Senhor. Esse salmo que nós lemos hoje, os versos que iniciamos diz que Deus é justo. Justo és, Senhor. É a metrificação do Salmo 145, 17 e 18.
justo é Senhor nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Esperto estás, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, Senhor, dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, Amém. E cantaremos também o hino 335, o gozo da vida. Jesus, nosso Cristo amado, tem nos livrado, Ele é nosso mestre, tem nos ensinado e com Ele nós somos vencedores. Todos nós queremos vencer. Esse ano foi um ano de lutas, mas também de muitas vitórias. E quando chega a virada do ano, nós desejamos que as pessoas tenham um próspero ano novo, um ano com muitas vitórias. E nós só teremos vitórias se estivermos com Cristo. Com Ele, nós somos vencedores. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divina. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei. O que aconteceu, Jesus? Desligou o telefone. Desligou o Irmãos, aparelho. um pouquinho de Parou. paciência, irmãos. Desligou o nosso menino. Um pouquinho de paciência, irmãos. Desligou. Calma. Só aguardar, irmãos, ele reiniciar aqui, por favor. Que pena. Agora vai. A questão das máquinas. Faltou um tiquinho de energia, ele desliga. Esse computador só funciona com a bateria, com a energia elétrica. Só um pouquinho de paciência que ele está entrando.
Peço aos irmãos que sinalizem se a transmissão continua. Os irmãos estão vendo? Aguarde. Por favor, me sinalizem com um sim. Para que nós estejamos ajustando aqui o computador com a transmissão, ok? Vou ter que procurar o Alexandre de novo. Só um instante, irmãos. Ok, queridos, estamos já ajustando aqui o computador e já retornamos. Vamos então recomeçar o hino que estávamos cantando. Vou ficar aqui na tomada. Então vamos retomar o hino de número 335, O Gozo da Vida, ok? Cristo amado, sei que na força do mal, o meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divina. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor.
Jesus, Rei de amor, Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Os desejos mais frequentes que temos é sermos vencedores nos desafios da vida e termos poder para alcançar nossos sonhos. Somente em Ti, Senhor, podemos experimentar mudanças no nosso jeito de ser e servir a Ti. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. No momento de ensino, o professor Alexandre preparou para hoje um novo tema: deserto, uma oportunidade de mudança. E eu vou precisar, então, achar o professor Alexandre. Já estava no jeito, mas com a queda da energia, eu vou abrir novamente, irmãos. Então, aguardem um instantinho. Não achei. O professor está até com a camisa azul em homenagem ao uniforme número 2 do Santos. Ih, pastor, vamos lá. Bom dia. Com grande alegria, com grande prazer, que estamos mais uma vez aqui, nesse canal, dedicado à nossa EBD, para trazermos uma meditação, uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanharam, que nos acompanham, que estiveram conosco durante esse conturbado ano de 2020, né? Foi no mês, se estou me recordando aqui agora, a nossa última EBD presencial lá no templo foi em 15 de março, tá certo? E de lá para cá, devido a essa pandemia, a esse problema todo que ainda estamos vivendo, nós tivemos que fechar o templo, retornamos com o culto presencial noturno a partir de setembro, mas do mês de abril para cá, a nossa EBD ela foi retomada, só que desta forma, nesse formato que nós temos hoje, né? Que é esse formato remoto, esse formato virtual, que da mesma forma também nos abençoou e muito, né? Eu acredito que muitas das reflexões trazidas aqui abençoaram a vida dos irmãos e com certeza aquele que traz a reflexão, ele é igualmente abençoado também. Então fica aqui o meu agradecimento a todos, a todas. E hoje é a nossa última EBD do ano de 2020. Nós estamos encerrando esse ano e nós vamos então fazer hoje a nossa derradeira, né, reflexão, derradeira de 2020, porque querendo Deus nós vamos aí prosseguir firmes e fortes para o próximo ano, né? Vamos então fazer uma oração inicialmente,
Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos, ainda que remotamente. Que o Senhor abençoe a vida desse professor, que agora vai trazer a Tua palavra, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa crescer, eu possa diminuir, Pai. E abençoa todos aqueles irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão agora nos acompanhando. Que o Senhor abençoe cada vida, cada família. Obrigado porque chegamos até aqui. A palavra é gratidão por estarmos encerrando esse ano. E que o Senhor nos abençoe em 2021 com muita paz, muita saúde, muitas realizações. E obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu estava falando no início, na nossa aula de hoje, esse realmente está sendo, não terminou ainda, ele está sendo um ano atípico, um ano diferente, um ano muito difícil. A verdade é que essa pandemia, ela caiu no nosso colo, né? E eu tenho certeza que ninguém da nossa geração, eu digo da minha geração e de gerações próximas à minha, né? Eu estou com 52 anos, mas eu acredito que a nossa geração não tinha passado ainda por nada parecido, né? Tudo isso é muito novo, tristemente novo para nós, né? Tá certo? E nós sabemos que esse ano foi um ano muito complicado, um ano de muitas lutas, muitas perdas e também um ano em que conseguimos chegar até aqui. Deus nos sustentou, Deus nos ajudou e somos gratos. Mas a verdade é que muitos de nós passamos e ainda estamos passando por desertos na nossa vida. E quando a gente fala de deserto, imagina um deserto. Quando a gente fala de deserto, a imagem que vem à nossa cabeça qual que é? Um local extremamente quente, sufocante, aquele calor intenso, aquela secura, aquela aridez, né? E à noite, o deserto também é um local extremamente frio, né? Eu nunca estive num deserto, mas a gente sabe que é assim. Então, a verdade é que nós passamos e ainda estamos passando por um deserto nas nossas vidas, né? E quando a gente lembra de deserto, volto a dizer, a gente não lembra de algo nada bom, nada agradável, né? Não vamos esquecer que eu estava lendo esses dias, muitos economistas, muitos especialistas estão dizendo que essa crise que estamos vivendo agora, que é uma crise sanitária, econômica, social, ela é uma crise severa e a recuperação será lenta. Então 2021 não será um ano fácil, será um ano de uma retomada lenta, gradual, né? Os desafios serão muito grandes, que Deus nos ajude a enfrentá-los, né? Mas já que nós estamos falando de deserto, que muitos de nós estão vivendo um deserto em suas vidas, ou atravessando um deserto, isso é uma verdade, né? Podemos até dizer aqui, quantos de nós podem afirmar que esse ano aqui não atravessaram algum deserto ou ainda não estão no deserto? Difícil, né? Tá certo? Mas nós vamos falar hoje um pouco do deserto, né? Me veio essa palavra, eu encontrei essa semana 2 pequenos textos que trazem como foco a questão do deserto, e o deserto sob o ponto de vista bíblico. Eu queria compartilhar isso com vocês nessa derradeira aula de 2020. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, nós encontramos aqui o seguinte título:
Jesus é tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, lemos aqui o seguinte: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, Jesus tinha acabado de se batizar. A Bíblia diz que ele foi conduzido, que ele foi impelido pelo Espírito para o deserto, e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites, e durante esse período ele esteve sendo tentado pelo diabo. Diz aqui na minha Bíblia de estudo o seguinte, olha que coisa interessante. O objetivo do diabo era levar Cristo, que significa ungido, Filho de Deus, a pecar. Esse era o objetivo do diabo. Ele esteve ali no deserto tentando a Jesus, querendo levar Cristo a pecar. E veja bem, apenas um pecado seria o suficiente para desqualificar Jesus como Salvador. Ou seja, o diabo queria frustrar o plano de Deus para a redenção humana. Nós costumamos dizer que Jesus ele é totalmente Deus e totalmente humano, plenamente Deus e plenamente humano, ou perfeitamente Deus e perfeitamente humano, tá? Então Jesus ele viveu o quê? Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele viveu como um de nós, ele carregou nossas dores, mas a Bíblia diz que, contudo, Jesus era isento de qualquer pecado, sendo, portanto, um Salvador perfeitamente digno e perfeitamente suficiente. Então, a tentação do diabo ali no deserto, ele queria levar exatamente Jesus a pecar, desqualificando Jesus como esse Salvador plenamente digno e suficiente. Tá? Mas agora vamos falar um pouquinho do deserto. Olha o que diz aqui o nosso texto de hoje, acompanhe comigo. O deserto tem um conteúdo simbólico muito grande na Bíblia Sagrada. Em Gênesis é dito que quando o homem foi expulso do paraíso, lá no Jardim do Éden, ele foi para o deserto, para uma terra árida e seca. É no deserto que Moisés tem um encontro com Deus e ouve a sua voz. É no deserto que o povo de Israel peregrina em direção à terra prometida, tem sua experiência de contato com seu Deus e também passa por todas as provações e dificuldades que vão legitimar sua fé. Olha que coisa interessante esse conteúdo simbólico que o deserto tem na Bíblia. Vamos falar aqui do povo de Israel, que peregrinou 40 anos no deserto. Tá certo? Foi um período em que esse povo teve experiências com Deus, contato com Deus, passou por provações, passou por dificuldades, e tudo isso fez o quê? Aperfeiçoou a fé daquele povo, legitimou a sua fé. Então o deserto, num primeiro momento, ele tem essa cara feia, e o deserto é feio mesmo, mas o deserto ele tem esse sentido de um lugar de mais intimidade com Deus, um lugar onde nós podemos legitimar, aperfeiçoar a nossa fé. O deserto é um lugar onde estamos puros diante de Deus. Como assim puros diante de Deus? Puros no sentido de não termos nenhum ponto de apoio ou nenhum disfarce, nenhuma fantasia. No deserto não importa a roupa que você veste, o carro que você usa ou a casa onde você mora. Não importa a sua função social, seus cargos importantes ou os títulos que você ostenta. No deserto você está só, literalmente só, entre Deus e o diabo na terra do sol. O deserto é o lugar dos encontros verdadeiros, possíveis somente na solidão e na solitude. Então entenda aqui uma coisa, deserto é um lugar onde estamos o quê?
puros diante de Deus. Não há nenhum ponto de apoio, não há nenhum disfarce, não há nenhuma fantasia. Estamos ali desnudados diante de Deus. E estamos sós. Sós entre Deus e o diabo na terra do sol, como diz aqui o nosso texto. Tá? O deserto é o lugar dos encontros verdadeiros. E aí, continuando, o deserto é um tempo, portanto, muito fértil e cheio de possibilidades. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que o deserto ele é desafiador, ele também, simbolicamente, ele pode ser um tempo muito fértil, muito frutífero, cheio de possibilidades. É no deserto que você ouve a voz do mal. Vamos lembrar aqui do caso de Jesus. Ele foi impelido para o deserto e lá ele foi tentado. Então, repito, é no deserto que você ouve a voz do mal. Mas é também no deserto que você pode ouvir a voz de Deus. É na quietude do deserto que você encontra a sua identidade mais profunda, seu eu verdadeiro. O deserto representa a perda, o sofrimento, a privação, o abandono, a rejeição, a vulnerabilidade, enfim, aquelas experiências da vida quando descobrimos que todos os nossos recursos não fazem diferença. O deserto é o momento quando você está só, e então se abre a oportunidade de um encontro verdadeiro com Deus. Você entendeu mais ou menos aqui? Daqui a pouco eu vou pegar um outro texto, vocês vão entender melhor, mas olha aqui, ó. Deserto é aquele lugar de perda, de sofrimento, de privação, onde esgotadas todas as possibilidades, esgotados todos os recursos, né? A única saída é voltar-se para Deus. A única saída é apegar-se a Deus. Tá? Então tá aqui, ó, no deserto não há máscaras nem muletas, só há você e Deus. No tempo do deserto, ou melhor, o tempo do deserto é a hora da verdade. Não por acaso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí, o nosso texto aqui, nosso pequeno texto, pequeno mas muito rico, ele termina aqui com uma palavra de encorajamento. Não tenha medo do deserto. Peça a Deus a sabedoria e o discernimento para perceber quando o deserto se constrói ao seu redor. Jamais duvide que ali, sob o sol cruel do deserto, o Espírito Santo está com você, para sustentar a sua vida e levá-lo mais perto do coração de Deus. Então olha que coisa bonita, né? O deserto é um lugar onde estamos puros diante de Deus, é um tempo muito difícil, porém, ao mesmo tempo muito fértil e cheio de possibilidades, tá? Ele representa perda, sofrimento, privação, mas também, né, quando estamos no deserto, se abre uma oportunidade de um encontro verdadeiro com Deus, tá certo? Só nos resta Deus. E veja bem, o tempo no deserto é a hora da verdade. Então, nós somos exortados aqui a não ter medo do deserto. Temos que pedir sabedoria e discernimento a Deus para percebermos os desertos que se constroem à nossa volta, tá certo? E de uma coisa nós podemos ter certeza. Mesmo no deserto, mesmo na aridez, na secura do deserto, mesmo sob o sol inclemente do deserto, tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo está ali com você, como estava com Jesus naquele deserto. Jesus ouviu a voz do mal, mas Jesus também ouviu
né? O sussurrar, o soprar do Espírito Santo, tá certo? Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele está com você para sustentar a sua vida e levá-lo mais perto de Deus. Amém? É isso, tá certo? E eu gostaria agora de dar prosseguimento ainda nessa questão de Jesus no deserto e nós também passando pelos nossos desertos. Olha que interessante esse outro texto que eu vou pegar, que tem tudo a ver com o primeiro, tá? E que é igualmente sucinto também. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, bom, 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, é claro que teve uma hora que a fome bateu. E foi nessa hora que o diabo falou, opa, agora eu entro, né? Agora é a minha deixa, tá certo? E ele perguntou para Jesus o seguinte, ele fez a seguinte colocação para Jesus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Filho do Altíssimo? Então tá aí, mostra o teu poder. Transforma essas pedras aí num quentinho pão francês, né? Tá certo? Então olha o que diz aqui. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Passou 40 dias e 40 noites em jejum, até que naturalmente teve fome. Nada mais legítimo que ele tomasse providências para saciar a fome de pão. Mas para Jesus, esse é um momento de tentação. O momento da tentação é aquele quando estamos na iminência de praticar o mal. O momento da tentação, repito, olha que interessante isso. Jesus estava sendo tentado, estava faminto. O momento da tentação é aquele quando estamos na iminência de praticar o mal. Mas que mal há em comer quando se tem fome? O que está nas entrelinhas desse momento de tentação de Jesus não é a fome e a legitimidade de uma providência para acabar com ela. Não. A gente poderia pensar aqui, que mal tem você saciar a fome quando você está faminto, né? Era o caso de Jesus. Mas a gente tem que entender as coisas aqui nas entrelinhas, tá? Nesse momento aqui, não era a fome que estava nas entrelinhas. A tentação que Jesus enfrenta não diz respeito ao pão, mas à sua identidade. O diabo sugere que ele transforme pedras em pães, não para matar a fome, mas para provar que é de fato o Filho de Deus. Percebeu aqui a jogada do diabo? Como ele joga sujo? Ele sempre joga sujo, tá certo? O que estava em jogo aqui não era Jesus matar a fome, o que seria legítimo até, mas o que estava nas entrelinhas era ele questionando a identidade de Jesus. Tá? Era ele sugerindo, você é ou não é o Filho de Deus? Tá? Então o problema aqui não dizia respeito ao pão, mas à identidade de Jesus. Jesus chega ao deserto logo depois de seu batismo, quando do céu Deus se pronunciou dizendo, esse é o Filho que eu amo. Mas no deserto aparece o diabo dizendo, será que você é mesmo o Filho amado de Deus? Será que se você fosse o Filho amado de Deus estaria passando fome? Estaria vivendo esse momento de escassez? Passando por essa dificuldade? Enfrentando essa limitação? Será que se você fosse mesmo o Filho de Deus estaria sofrendo? Será que Deus realmente ama você? Percebeu aqui o que está nas entrelinhas, o que está por trás dessa tentação maligna? Né?
O diabo, ele está questionando o amor de Deus. Se Jesus realmente era o Filho amado de Deus. E isso aqui diz respeito também a nós, né? Será que Deus realmente nos ama? Apesar de todas as dificuldades, limitações e privações que passamos e que talvez ainda vamos passar? Tá? Ao vencer essa tentação, Jesus nos ensina que as circunstâncias não são o critério que devemos usar para avaliar se Deus nos ama ou não, se somos ou não filhos amados de Deus. Olha como isso aqui é sério. Presta bem atenção que eu vou repetir isso daqui, né? Eu volto a dizer, esse ano aqui foi um ano atípico. Foi um ano de crise. Crise que, pelo jeito, ainda vai perdurar por um certo tempo, né? Mesmo com o aparecimento de vacinas e elas estão aparecendo, né? Deus tem capacitado médicos, cientistas, mentes que estão desenvolvendo esses medicamentos, mas mesmo com as vacinas, é o que eu falei, a crise é muito severa, a recuperação vai ser lenta, tá? Então, é isso. Nós podemos ser levados pelas circunstâncias, podemos ser vencidos pelas circunstâncias, podemos dar ouvidos ao mal quando estamos no deserto. Então, eu vou repetir isso daqui. Olha como isso daqui é sério. Ao vencer essa tentação, Jesus nos ensina que as circunstâncias não são o critério, não devem ser o critério que nós devemos usar para avaliar se Deus nos ama ou não, se somos ou não filhos amados de Deus. Em outras palavras, quando nos valemos desse artifício de olhar para as circunstâncias, acabamos fazendo a brincadeira de bem me quer e mal me quer. Imaginamos que quando as coisas vão bem, é porque Deus nos ama. Quando as coisas vão mal, é porque Deus não nos ama, nos abandonou. O que deve sustentar nosso relacionamento com Ele é a própria voz do Pai, que sussurra em nosso coração. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Não duvide do amor de Deus. Mesmo quando você duvida desse amor, Deus ama você. Mesmo quando você não faz por merecer esse amor, Deus ama você. Essa estranha espiritualidade televisiva que afirma que Deus é bom porque nos faz viver situações agradáveis e porque está sempre correndo para nos trazer conforto, realização, satisfação, vitória financeira. Essa estranha espiritualidade não combina com o caminho de Jesus. Deus não é um ídolo. Deus não é um meio pelo qual nós alcançamos uma vida melhor. É essa definição que a gente poderia dar para ídolo, né? O que é o ídolo? O ídolo é aquilo que você transforma num meio para você alcançar aquilo que você deseja, para você alcançar uma vida melhor, uma vida mais próspera, né? Deus não é um ídolo, tá? Deus é um fim em si mesmo, e seu amor infinito, declarado e prometido, não é uma questão de termos pão ou não. Então, presta bem atenção nisso, meu irmão, que nós podemos tirar daqui. Ao vencer a tentação no deserto, Jesus nos dá esse ensinamento. Não permita que as circunstâncias sejam um critério que nós utilizamos para avaliar se Deus nos ama ou não,
se somos ou não os filhos amados de Deus. Não se deixe levar pelas circunstâncias, tá? Não duvide do amor de Deus. Mesmo quando você duvida, Ele ainda assim te ama, tá? Então é isso. Se as coisas estão indo bem, Deus nos ama. Se as coisas não estão indo tão bem como a gente gostaria que fossem, Deus também nos ama, tá? Então é isso. Que no deserto que nós estamos atravessando, e que nós provavelmente ainda vamos atravessar, que nós possamos não dar ouvidos ao mal, à tentação, mas que possamos ouvir, né, o Espírito Santo sussurrando nos nossos ouvidos e falando ao nosso coração: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Amém? É isso, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. E eu gostaria de terminar com uma passagem muito bonita. E eu gostaria de dizer aqui o seguinte: muitas coisas se falaram sobre essa pandemia. Como ela começou, de onde veio isso, e quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, a gente começa a atirar para tudo quanto é lado. Tem que ter um culpado, as pessoas começam a ir atrás de culpados, né? Mas a verdade é uma só. Quer dizer, eu não quero aqui me colocar como dono da verdade, mas eu acredito, meus irmãos, piamente, que essa pandemia, apesar de todos os problemas que ela trouxe e que continua trazendo, e eu não desejo uma nova pandemia dessa tão cedo, tá certo? Mas eu acredito que essa pandemia ela seja uma oportunidade que Deus está nos dando para repensarmos a nossa própria vida. É uma oportunidade que Deus está nos dando para repensarmos o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com o planeta, com o meio ambiente. Olha que coisa interessante, eu estava lendo outro dia, só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ligada à ONU, ela realizou um estudo e eles estão estimando que 75% das doenças que vão surgir ou que vão reaparecer nos próximos anos e que vão afetar a saúde humana, tá? São doenças que serão de origem zoonótica. Sabe o que é isso? Doenças zoonóticas são doenças transmitidas de animais para humanos. Então, para pensar. Olha o que o homem está fazendo com o meio ambiente. Olha o desflorestamento. Olha o aquecimento global. Olha o degelo das calotas polares, né? Ou seja, tudo isso, evidentemente, está afetando o equilíbrio no nosso planeta. Então, Deus, eu acredito que com essa pandemia, Ele está nos dando a oportunidade de pararmos e repensarmos. Tá? Agora, se o homem vai aproveitar ou não essa oportunidade que Deus está dando é uma outra questão. Eu acredito também que eu também acredito, logicamente, que sem uma mudança de dentro para fora, sem uma conversão, né, nós não temos condição de fazer nada nem por nós, nem pelos outros. Tá? Mas a palavra de Deus sempre nos dá esperança. E eu queria deixar aqui uma passagem que está no livro do profeta Joel, lá no capítulo 2, a partir do versículo 12, se estendendo até o 14. O título é Mudem Sua Vida. Mudem sua vida. E olha aqui, ó.
Eu vou ler aqui na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea. Olha aqui palavras de Deus pela boca do profeta Joel. Mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais. Mensagem pessoal do Eterno. Voltem para mim, mas façam isso com seriedade. Venham com jejum e choro, arrependidos pelos seus pecados. Mudem sua vida, não só a sua roupa. Voltem para o Eterno, o seu Deus. E aqui está a razão. Deus é bom e misericordioso. Ele respira fundo, tolera muita coisa. Esse Deus tão paciente, exagerado no amor, sempre disposto a cancelar a catástrofe. Quem sabe ele o faça agora. Talvez mude e mostre compaixão. Talvez, depois de tudo dito e feito, haja muitas e generosas ofertas para o Eterno. Então tá aí. Esse é o convite de Deus, desde os tempos do profeta Joel. E esse convite continua ecoando até hoje. Com pandemia ou sem pandemia, Deus ele nos convida a mudar de vida. Deus ele fala, ainda não é tarde demais. Voltem para mim, arrependam-se dos seus pecados. Mudem a sua vida, não apenas a sua roupa. Mudem o interior, não apenas o exterior. E ele diz aqui que o nosso Deus é paciente. O nosso Deus é um Deus exagerado, e exagerado no amor, sempre disposto a cancelar a catástrofe. Que todo esse período que nós vivemos esse ano possa ter nos aproximado mais de Deus, que possamos ter buscado mais experiências com o nosso Deus, apesar de tudo. Que Deus os abençoe, que Deus nos conceda um ano de 2021 repleto de bênçãos, com muita paz, com muita saúde, com muitas realizações. Que Deus abençoe a todos e todas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para vocês. Tchau. Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. Excelente tema. Sempre os temas excelentes, não é? Abordagem bíblica. E o que fica para mim de tudo isso, né, dessa parte final, é que a mensagem continua atuante. A mensagem bíblica continua ecoando. Estamos vivendo a época da graça. Estamos vivendo a época das oportunidades. Estamos vivendo a época de tomada de decisões. O ser humano não é uma marionete, como muitos dizem. O ser humano ele tem poder de escolha. E esta melhor escolha é a escolha pelo antídoto do pecado. Esta melhor escolha é a escolha por Jesus. É a escolha da manjedoura, que comemoramos há pouco tempo atrás. Falamos muito do menino Jesus. Recebemos mensagens que devemos receber o menino Jesus em nossos corações. Mas não podemos esquecer que a manjedoura está intimamente ligada à cruz do Calvário, aonde ele disse, está consumado. Ele venceu a tentação. Ele passou pelo deserto, e se ele passou pelo deserto e disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que incluem, por vezes, deserto nas nossas vidas, ele é fiel. Mas a mensagem da palavra continua ecoando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta mensagem está mais do que nunca atuante.
E só poderemos ter um alinhamento com o nosso próximo, com o nosso planeta, com justiça, se estivermos alinhados com o Deus da justiça. Amém. Se estivermos alinhados com o Criador do ser humano e do Criador de todas as coisas. Amém. Amei essa palavra. Muito boa. Mas continuo na minha batida, e essa batida não é do pastor, mas é a batida bíblica. Arrependei-vos. É a transformação de dentro para fora. E isso começa, sabe aonde? Dentro do seu lar. Isso começa em você. Que nós possamos fazer o nosso lar um lar cristão. Amém. Que nós possamos fazer a nossa sociedade melhor a partir de nós. Amém. A partir do exemplo de levarmos nossos filhos para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor e, consequentemente, levarmos nossos filhos para o Senhor. Então é tempo ainda. Estamos vivendo esse tempo. O tempo da liberdade. O tempo da escolha. E que possamos fazer a melhor escolha. Amém. E como hoje eu disse na mensagem do Momento com Deus, que sejamos um bom exemplo. Assim como a família de Jesus nos deu um bom exemplo, levando o menino Jesus de 12 anos ao templo, que possamos também dar bom exemplo ao levarmos nossos filhos, se possível, nossos netos, sobrinhos, amigos, para o templo, para a igreja, e que possamos também ser exemplo no falar, no nosso procedimento, né? Sermos honestos, sermos íntegros na nossa conduta, através das palavras, do nosso comportamento. É disso que a palavra de Deus fala, ok? É disso que Joel fala. É disso que toda a Bíblia fala. Então, que estejamos atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém? Logo mais, 18h30, nos encontraremos de forma presencial, ali na igreja, para cultuarmos juntos o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma tarde abençoada, junto com os seus. E se por acaso você está aí só, lembre-se que você não está só. Há mais 3 com você, ok? Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão conosco, sempre. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Recebam o nosso carinhoso abraço. Que Deus te abençoe.